Gente, boa noite, graça e paz, que Deus abençoe vocês por estarem aqui. E eu tô aqui em Orlando, eu sou de São Paulo, filha de baiano com paulista. E eu estou aqui em Orlando há 8 anos, mas 15 anos aqui nos Estados Unidos. E é uma honra, um prazer mesmo estar aqui com vocês e contar um pouquinho do meu testemunho e dar um pouquinho de estratégia para vocês também, no sentido de saúde, de corpo saudável, né? E é isso. Eu trabalho com life coaching e com coach de saúde, que nós chamamos health coach, e eu trabalho aqui nos Estados Unidos com isso, né? Desenvolvendo mulheres, ajudando as mulheres a conseguirem o tão sonhado emagrecimento. Para mim era tão sonhado, por causa que para mim era uma coisa impossível, assim, que em primeiro lugar eu coloquei no altar de Deus, mas num momento de forte impacto emocional, eu recebi a notícia de que meu pai tinha falecido no Brasil quando estava pregando em várias agendas de um infarto fulminante. E depois disso eu comecei a repensar tudo que eu era, o meu sobrepeso, e eu pesava 111 quilos na época. E aí eu comecei a querer tomar a decisão de emagrecer, sendo que eu já tinha um tempinho que eu estava gordinha, digamos, 38 anos, que eu nunca tinha emagrecido. E aí eu resolvi, assim, escolher a minha saúde mesmo, porque eu tinha muito medo que minha mãe me perdesse muito próximo do meu pai por uma vida de estresse, uma vida corrida e uma vida de sobrepeso, de obesidade mesmo. E aí eu coloquei no altar de Deus, né, a minha vontade, a minha decisão de emagrecer e contratei uma coach de saúde brasileira também, cristã, que tivesse assim os mesmos princípios que eu, tivesse na mesma página. É sempre bom você estar na mesma página que a pessoa. E ela me ajudou durante 6 meses a colocar estratégias e colocar limites, mas foi tudo muito aos pouquinhos que eu fui começando, fui colocando muita alegria ali, porque eu lembrava do meu pai que era tão alegre, e lembrava também que ele era muito determinado. Lembrei mesmo do legado que ele me deixou, que ele era um excelente professor, então eu não tinha mais ele para me ensinar, para me mentorar, então eu tinha que mentorar a mim mesma, né? E esse é o meu testemunho. E durante 2 anos eu emagreci 34 quilos, não foi muito rápido, porque eu queria ir bem devagarzinho e reeducando a minha alimentação. E hoje eu mantenho há 1 ano e meio o mesmo peso, e cheguei naquele platô que as pessoas chamam, que é quando você não baixa mais de peso, mas você tem que usar de uma outra estratégia para, digamos, finalizar. Mas o meu organismo se acostumou com esse peso que eu tenho hoje, que é mais ou menos 76 quilos, e hoje eu como assim, com meu metabolismo tranquilo, saudável. E eu antes achava que meu metabolismo era devagar, ele era meio preguiçoso. E muitos de nós pensamos que o nosso organismo é que está com problema. E na verdade a gente ama uma comida conforto, uma comida de mamãe que eu tenho até hoje. E só que a comida de mamãe mudou para uma comida mais saudável, né? E uma das estratégias mais importantes que eu poderia dizer para vocês hoje é comer comida de verdade, né? Hoje em dia, com a correria, muitos de nós comemos comida muito processada, empacotada, de fast food, que é uma comida rápida, que eu posso passar ali e pegar.
E uma comida de restaurante também, por exemplo, ela tem muito condimento, muitas coisas de conservantes que não te fazem bem, né? E muitos de nós não tem assim muita escolha entre uma comida de verdade, uma comida da rua, uma comida de restaurante, por causa da correria, né? E aí, quando a gente começa a reeducação alimentar, a gente reeduca a vida inteira, sabe? A gente muda completamente o nosso o organizar do seu dia, de tudo. Você tem que mastigar mais. Então, quando eu comecei a comer mais saladas e eu começava a mastigar a salada e eu falava, Jesus, não vai dar tempo no meu almoço. De tanto verde que eu tinha que mastigar. E eu brincava que a comida nem passava pelos meus dentes, né? Porque a comida já ia engolir direto, de tanta pressa e de tanto gulodice, assim, a gente tem aquele olho grande que o gordinho tem, que fica olhando ali a comida. E hoje eu sou uma pessoa que eu aprecio mais o sabor, devagarzinho que eu vou comer. E eu escolho mais, né? Então, antes de eu sair com algum amigo, com alguns amigos, eu olho o menu do restaurante, vejo o que é melhor para eu comer. Eu cheguei a ficar tão limpa no meu paladar que se eu fosse numa hamburgueria aqui nos Estados Unidos, eu passava mal do molho que tinha no hambúrguer. Não era por causa da carne, mas o molho ao redor era tão cheio de condimentos que eu passava mal, o meu estômago não aceitava, né? E inclusive pimenta, comecei a ficar bem sensível porque começou a limpar, sabe? Então, toda a comida pra mim era muito limpa, muito feita em casa, muito escolhida, muitos ingredientes escolhidos. E não começa assim, você começa aos poucos, né? Eu era uma pessoa que comia muito biscoito, muita bolacha. A gente fala São Paulo bolacha, né? Mas eu comia aqueles biscoitos de gordura hidrogenada e eu enchia a cara deles, assim. Eu não comia comida nunca. Eu tava sempre correndo, comendo biscoito, comendo chocolate, tomando sorvete. E eu fazia todas as minhas vontades e eram vontades de criança, sabe? Aquele danoninho, aquele iogurte, era sempre aquele paladar doce ao redor. Então eu tinha sempre um docinho para me acalmar se eu tivesse nervosa. E eu nunca bebia muita água nem nada. E eu tava sempre com esse que a gente chama de snack, né? Eu sempre um lanchinho na bolsa que era um chocolate, com aquele que tem camada de caramelo, mais um amendoim, mais uma crosta de chocolate. E hoje eu vejo as fotos das coisas que eu comia, que eu sempre gostei de tirar foto da comida, né? Aquela mania assim. E eu vejo as fotos anteriores minhas e eu vejo que eu tinha um paladar de criança. E é muito interessante porque eu não fui criada com muita besteira, assim, que minha mãe comprasse, a não ser que fosse comida, né? O máximo era uma fritura, um pastel que comprava na feira, um pão francês, né? Mas era mais comidas de casa, minha mãe nunca foi muito de fazer sobremesa. Só que aí eu virei uma adulta, com paladar de criança, e eu ia nos lugares e comprava chocolate, eu tava sempre abastecida com o meu estoque de chocolate na bolsa, e eu não dividia com ninguém, tá? Então, tipo assim, uma das coisas saudáveis que existe é você dividir sua comida com as pessoas. Se você tá comendo um doce, você compartilhar. Se você compartilhar, você muitas vezes vai estar ingerindo muito menos, o que é prejudicial, não pela caloria, ninguém vai ficar contando calorias, mas é pelos ingredientes que te nutrem e o que não te nutre, né? E no começo do meu emagrecimento, eu comia tanta salada que filtrava tudo aquilo de ruim que eu tinha ingerido antes.
Então eu comecei a desinflamar, que eles chamam, porque nós ficamos muito inflamados quando nós estamos comendo coisas que não nutrem, né? Então a gente está comendo comida que não é de verdade, com muito condimento e muito conservante. Então a gente começa a ter dores de cabeça, insônia, a gente começa a inchar, a gente começa a ter dores nas pernas, a gente começa a ter palpitação no coração, várias coisas, e isso é uma inflamação, né? E outra coisa tudo que você ingeriu de açúcar, ele vai ter que virar uma gordura para poder passar no seu sangue, você começa a ter uma tolerância à insulina, e isso tudo vai prejudicando sua saúde. Quando você vê, você é uma pessoa jovem muito doente, ou você é uma pessoa que era para ter uma saúde de ferro, que você talvez caminhe, talvez faça exercício, e por causa do que você ingere que não nutre o seu corpo, você se sente muito mal. Você tem enxaquecas que você não sabe de onde vem. E muitos de nós fazemos exames, o exame não dá nada. Mas o que acontece? A nossa dieta, a nossa alimentação é uma alimentação muito prejudicial, né? E o que eu tenho para contar para vocês é assim, foi um alto impacto emocional. Eu perdi o meu pai, que também era obeso, também comia tudo que ele queria, também comia comida conforto, né? E eu não queria falecer tão cedo e deixar minha mãe, eu tenho meus irmãos, mas eu falava assim, uau, já pensou minha mãe perder o meu pai e me perder também? Eu acho que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável, mas só que se a gente se cuidar, a gente tem uma livre escolha que Deus nos deu para que a gente tenha autoridade sobre o nosso próprio corpo, a gente tenha governo sobre o nosso corpo. E a palavra de Deus diz, né, quando ele disse para Abraão que anda na minha presença e ser perfeito, anda na minha presença com excelência, seja íntegro. E quando nós somos íntegros na nossa saúde, no nosso emocional, e nada disso atrapalha a presença de Deus na nossa vida. Então, assim, muitas vezes não é fácil, né? Tipo assim, pra mim o fácil era comer. O fácil era esconder e comer bastante. O fácil era nem escolher, pegar o primeiro doce que aparecesse, o primeiro sanduíche. E não era fácil, mas eu coloquei no altar de Deus o impossível que era para mim e comecei a estudar sobre isso, comecei a ter estratégia, né, junto com a minha coach. E uma das coisas que ela me ensinou, que como eu já era coach quando eu comecei a emagrecer, eu já sabia a estratégia da gratidão, mas ela também me fazia escrever motivos de gratidão, né? E eu explico para vocês que eu achava que eu era muito grata, que eu era assim, bem grata no meu coração, e na verdade, gratidão é quando a gente, mesmo numa circunstância ruim, a gente acha um motivo para engrandecer a Deus, louvar a Deus e agradecer pelo aprendizado daquele lugar em que você se encontra que é ruim. E esse lugar é um lugar de aprendizado, né? E tudo que a gente aprende nos leva para frente. E tudo que a gente não aprende nos deixa no mesmo lugar. É como se não pudéssemos ultrapassar ali, né? E eu vejo assim que a gratidão me ajudou muito. Então eu era muito grata pelo meu pai, eu era muito grata pelo que ele me ensinou. Eu era grata pela alegria dele, que ele estava sempre rindo, divertindo as pessoas, né? E também pela determinação dele. Então eu falava, eu tenho que ser determinada agora. E eu era tão determinada que eu contei do menu dos restaurantes, que eu olhava antes qual era o melhor, o mais saudável possível que eu podia comer, né? Então, se é uma sopinha ou uma salada com frango, eu já sabia o que eu ia escolher quando eu saía, né? E muitas vezes eu dei preferência de não sair até, porque eu tava tão
assim, com o meu foco na minha dieta, sabe? No meu foco no emagrecimento, porque no começo você vê aqueles quilos baixando, mas você fala, nossa, eu tô tão longe. E muitas pessoas vão pro sofrimento, né? E eu não queria o sofrimento para mim. Eu queria aquela alegria do meu pai, queria coração grato. Então eu comecei a inventar umas coisas que, como eu sou muito extrovertida, eu comecei a pensar, por exemplo, que as modelos, elas comem saladinha com frango e aguinha, com gelo, em todos os lugares que elas vão. E eu falei assim, nossa, eu sou elegante desse jeito agora, eu sou do mesmo jeito que as modelos comem, eu posso comer agora. Então eu achava aquilo interessante, assim, eu também posso comer mais saudável. Eu não preciso ficar como uma modelo, mas eu posso ter a saúde que elas têm de escolher a comida que eu quero e ainda é muito chique. Então eu achava assim muito chique ser saudável. Aí eu ia em restaurantes assim bem saudável, que só tinha aquela comida mais escolhida possível. Sabe aquela comida que te nutre? Vou dar um exemplo, né? O feijão, que nós somos brasileiros e amamos feijão. O feijão, ele é proteína, ele é grão, ele é carboidrato e ele é fibra. Então o feijão, ele é muito melhor que o arroz. O arroz é só gostoso, gente. O arroz é carboidrato. E o feijão, ele é ferro, ele é fibra, ele é grão, ele é proteína. Então, quando você escolhe uma comida que te nutre, é outra coisa. E aí eu comecei a aprender também que essa comida de verdade, ela te dava menos fome. Porque quando eu comia tudo que era calórico, não por ser calórico, mas porque me machucava, me deixava assim com inflamações, com dores, com coisas. E todos aqueles chocolates, aqueles carboidratos e pães e sanduíches. Então, quando eu comia isso, eu tava sempre com fome. E quando eu comecei a escolher e comer mais verde, comia verdes amargos, verdes azedos, verdes de todo tipo. Hoje, pra mim, tem alguns alfaces que são doce, tá? Porque o meu paladar é tão limpo hoje que eu sinto o amargo, eu sinto o azedo, eu sinto o ardido, eu sinto o doce, né? E eu tenho também 3 anos já, que eu não como nenhum açúcar. E ninguém precisa fazer uma coisa radical, assim como eu fiz, mas eu fui aos poucos pensando assim, olha, o que eu mais amo é os doces. E eles sempre me fazem ir pra frente e voltar, ir pra frente e voltar. Então eu entreguei o meu prazer do doce para Deus e fiz um voto. E não como mais sobremesas e tal. E é muito interessante porque hoje eu tenho uns dentes maravilhosos que o meu dentista fala, nossa, que bênção os seus dentes. E antes, quando eu ia no dentista, era só bronca. Você tá comendo muito doce, né? E eu comia doce, assim, eu trocava comida de verdade por sorvete, por chocolate. E todos nós temos essas coisas daquela gula, daquela comida conforto, daquela coisa que você ama comer, que você ficou um pouquinho tristinho, você come. Se você ficou muito feliz, você, pra celebrar, você come. Então, assim foi. E aí eu também usei, além de, recapitulando, coloquei no altar de Deus o que era impossível para mim, eu tive a estratégia da Health Coach. Hoje em dia nós temos tantas informações e nós temos que saber que, eu até queria fazer um gráficozinho aqui para vocês, que é uma matriz de decisão, que é assim. Quanto tá a tua motivação subindo e o quanto tá o teu conhecimento do que aonde você quer chegar, do que você quer fazer. Então, por exemplo, uma reeducação alimentar exige que você estude, que você procure saber o que é melhor. Como eu falei, por exemplo, do feijão, a gente tem que conhecer a comida que a gente come. A gente tem que ver quais são os nutrientes que ela traz.
o que que ela pode me render, o que que ela pode me fazer melhor, entende? Então aí o quanto tá o teu conhecimento e o quanto tá a sua motivação. E motivar, não adianta o seu esposo te motivar, o teu pai, tua mãe, teus irmãos, se você não tiver motivação. Porque é você quem decide, é você quem escolhe. Ninguém pôde emagrecer por mim. Eu sempre fui a vida inteira gordona. Mas assim, só pra minimizar, eu era a gordinha da turma. Eu tinha meus irmãos magrinhos e assim, eu sofria aquela dor, aquele bullying, aquela coisa, e mesmo assim eu não queria mudar. Eu não queria sair daquela zona de conforto de comer tudo que eu queria, né? E eu, inclusive, contava uma historinha, que eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que é a historinha. E eu contava essa historinha de que eu não queria emagrecer, porque eu tava muito bem assim. Eu estou muito bem como eu estou e não preciso emagrecer. Já chega de você me falar de dieta. E todo mundo vinha me falar de dieta. As pessoas vinham com alegria, sabe? Eu tenho uma dieta pra você, essa vai funcionar, sabe? Com muito amor no coração as pessoas vinham falar. Eu chegava a ser meio grossa, assim, não quero emagrecer, nem me fale. E o que que acontece? Não é só emagrecer, não é só ter o corpo mais lindo desse mundo, não é isso, é saúde, entende? E a saúde física afeta a sua saúde mental, sua saúde psicológica. Travou aqui o... Travou? O celular da Sila, acho que é a internet. Sim, mas Não, você tá lá. me ouvindo? Lá. Eu não te vejo. Vocês estavam me ouvindo? Alguém tem alguma pergunta até agora? Não, não perguntas. Ok. Eu tô guardando todas para o final. Yes, perguntas. Você sabe que quem pergunta é muito inteligente. Quem fala nem tanto. Porque quem pergunta quer saber. Quem pergunta quer conhecimento. E ó, conhecimento, motivação. Conhecimento, motivação. Você precisa ter motivação. Gente, aquele paralítico que chegou para Jesus e falou: ninguém me ajudava. O anjo vinha e tocava as águas, ninguém me ajudou. 38 anos eu aqui sofrendo. Gente, se eu errei algum detalhe, vocês me perdoam. Mas quem é essa pessoa que se vitimiza, que se auto-sabota diante da cura, diante do milagre, diante de Jesus? Nós hoje temos na presença de Jesus. Nós temos Ele, nós podemos pedir a Ele o que a gente não pode. Se a gente deixar a parte de Deus com Deus e fizer a nossa parte, uau! É escolha, é livre-arbítrio, entende? E aí eu quero falar para vocês das historinhas. Historinhas no Instituto de Coaching que eu estudei, que é a Febracis. Nós falamos que desculpas são historinhas. E as historinhas, elas são verdadeiras, inventadas e brincadeira. A historinha que eu contava de que eu não queria emagrecer era uma historinha inventada, mas também era um pouco brincadeira. Porque no fundo eu queria emagrecer, eu só achava que eu não era capaz. E só quem é capaz de emagrecer é a Priscila? Quem? A Priscila. Só eu posso emagrecer. Ninguém, minha mãe não podia me emagrecer, meu pai não podia, meus irmãos. Ninguém podia escolher por mim a minha vida, escolher ter saúde. Porque, gente, olha, imagem não é nada, entende? Não é por imagem, não é pra ficar mais bonito, só que isso é consequência, né? Deus tem uma vida abundante pra nós. Então, aí voltando pra historinha. A historinha verdadeira é quando você tem uma doença que te faz engordar,
hormônio, tireoide, várias coisas que os médicos examinaram e te viram que você está doente. Mas se você trocar a alimentação, meu amigo e minha amiga, você vai emagrecer, você vai ter mais saúde. É assim, é uma escolha para a sua vida, porque você é como se a paz que excede todo entendimento, entende? Todas as dores de cabeça que eu sempre tive, de sinusite, todas aquelas alergias que eu tinha, hoje eu não tenho mais. E isso é por causa do como eu como e do como eu comia. Hoje eu vejo as pessoas comendo muito açúcar durante o dia. Aqui nos Estados Unidos o pessoal gosta bastante de açúcar. Eles têm açúcar assim no escritório, durante o dia, tudo, né? Não sei como tá aí no Brasil, se todo mundo gosta muito de doce, como aqui nos Estados Unidos. Mas eu tenho assim, preocupação de ver as pessoas comendo tanto açúcar, porque o açúcar, ele é viciante, né? Ele é como se fosse uma droga, você começa a depender dele, você quer mais, você quer mais. Então você tem a historinha verdadeira, que você pode ter uma doença, e você quimicamente está viciado no açúcar, né? E você tem a historinha brincadeira, que é aquela que você... eu não preciso emagrecer, eu estou muito bem assim. Ou muitos de nós falam, eu estou linda assim, né? E na verdade tá brincando com as coisas sérias, né? E aquela historinha inventada, que é aquela desculpa, que é o mesmo que o paralítico deu, ninguém me ajudou, todo mundo fala contra mim. As pessoas, elas fazem bullying comigo, elas me fazem sofrer e por isso que eu como. Então, isso são historinhas. Elas podem ser verdadeiras, elas podem ser brincadeira, elas podem ser inventadas. Mas elas são historinhas que estão te impedindo de ser quem Deus te fez para ser, que é uma pessoa saudável. Deus te fez para você caminhar e não perder o fôlego. Deus te fez para você comer o que Ele fez, que Ele manifesta a glória dEle, que são as coisas naturais, as coisas boas, as coisas que você faz na sua casa com todo amor. E Deus te fez para ter uma vida em abundância, entende? E essa vida em abundância é a saúde física entrelaçada com o emocional. Porque se hoje você sofre quando alguém te diz assim, não coma isso, ou quando alguém te diz assim, emagrece, porque você precisa emagrecer, um médico, alguém de respeito, que você respeite, fale pra você, você está doente, você precisa emagrecer, vai ser muito pior do que você mesmo ter a autoridade sobre o seu corpo, o governo, o autogoverno. O governo não vem de fora, o governo vem de dentro. Eu escolho obedecer, eu escolho fazer para Deus todas as coisas, sabe? Como se para Deus. Então, quer dizer, quando eu escolho a minha comida, a forma como eu como, para ter mais saúde, eu estou fazendo como se fosse para Deus, como se fosse para o Senhor. E isso facilita muito, aumenta a minha motivação, entende? E eu gosto muito que o meu mentor, Paulo Vieira, fala que ele já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. Por que nós vamos pagar o preço aqui comendo o que me faz mal? Comer o que me faz mal pode ser hoje e muito de vez em quando, mas não pode ser todos os dias da minha vida. Porque se todos os dias da minha vida eu comer tudo o que eu quero, como uma criança que não tem responsabilidade, eu vou ter uma saúde precária e eu sou a única que sou responsável por isso. Então era isso que eu queria contar para vocês do meu testemunho. Isso tudo que eu falei para vocês eu vivi na minha pele, na minha emoção, num alto impacto emocional, e foi isso que me fez mudar. E com muita alegria. E se você quiser ter a alegria que o Senhor te dá,
você pode fazer as coisas todas com alegria, seja o que você quiser buscar, seja o que você esteja buscando. Às vezes é um profissional, às vezes é empreender, às vezes é colocar a sua própria empresa, às vezes é crescer a sua empresa que você já tem. Tudo isso, se você colocar no altar de Deus, se você tiver a alegria dele, se você tiver a paz que excede todo entendimento, e você escolher, e você se automotivar, e você buscar o conhecimento, você vai ter o que Deus tem para você. Ele tem num lugar escondido, num lugar assim estocado. É só você pedir a bênção, né? Deus tem muito mais para nós, sabe? Muito, muito mais. E a gente não vai atrás do que Deus quer nos dar. Não fica nesse lugar de ser abençoado. Por quê? Porque nós somos responsáveis de estar na presença de Deus e de receber dele essa estratégia, essa autoridade, essa força de vontade que muitas vezes nós não temos. E ele é quem nos dá essa diretriz, essa estratégia mesmo de ser forte e corajoso, de se levantar e fazer o que quer que seja, tá? O que quer que seja que hoje no seu coração você tem vontade de fazer e não tem muita força ou muita estratégia ou não sabe muito bem como fazer, eu tenho certeza que o nosso Deus tem a estratégia certa, a inspiração correta para te dar hoje. E? Oi? Oi. Já falou? Já? Ah, tão rápido. Queria ver se tinham perguntas, né? São bastante tem... coisas que eu falei, pode ser que ficou confuso. Ah, ok. Então, eu acho que seria legal agora se nós aproveitássemos também esse momento para abrir para perguntas das meninas que estão aqui presentes. Eu vou aqui até gravar, porque o Facebook está travando por causa do horário, mas eu vou gravar aqui Não tem problema. Essa parte. E como eu vou gravar, Priscila, eu gostaria só que você desse uma resumidinha nessas ferramentas que você usou. Eu estou começando a gravação, estou começando aqui a gravação agora. Estou aqui com a Priscila Soares, que ela é Master Coach and Health, e ela é uma pessoa muito especial e querida, e ela está conosco aqui numa reunião pelo Zoom, e ela vai dar uma resumida aqui em algumas ferramentas que ela utilizou para chegar no corpo saudável que ela sempre quis. É só uma resumidinha, Pri, para depois as meninas poderem perguntar. Ok, eu resumo para vocês o seguinte: o meu emagrecimento, né, a escolha da minha saúde, do corpo saudável que eu sempre quis, ela veio com uma decisão. E essa decisão eu coloquei no altar de Deus, em primeiro lugar, que é o pilar da nossa vida espiritual. E aí eu coloquei na gratidão, porque mesmo numa circunstância ruim, quando eu perdi o meu pai por um infarto fulminante, eu resolvi escolher a minha saúde para que eu não falecesse tão cedo por causa da forma que eu comia e da forma que eu tinha muito estresse e que podia ser uma segunda pessoa que minha mãe perdesse. E aí eu falei sobre historinhas, e historinhas são desculpas que nós damos, que podem ser verdadeiras, brincadeira e inventada. Só que estas historinhas, elas podem te impedir de chegar onde você quer. E onde você quer ir, você precisa ter uma motivação. E essa motivação, ela tem que estar alta. E essa motivação alta, só você pode se automotivar. Você tem autoridade, você tem autogoverno que Deus te deu. Você tem o livre-arbítrio, a livre escolha de fazer o que quiser na vida. Então eu escolhi minha saúde por mim mesma. Ninguém pôde escolher por mim. Minha mãe não pôde, meus irmãos não puderam, meus irmãos sempre mais magros do que eu, sempre mais saudáveis, sempre com mais força de vontade. E eu um dia resolvi ter força de vontade também. Então eu me automotivei, né? Então eu falei de pilar espiritual, que é colocar no altar de Deus, né? E falei de gratidão, falei de historinhas, falei do paladar infantil que eu tinha, em que eu escolhia coisas que me davam conforto,
coisas que me davam, e eu não tinha responsabilidade pelo que eu comia. Então eu comia qualquer coisa, e hoje eu tenho uma responsabilidade de procurar saber o que eu como, o que é melhor para mim, o que traz nutrição para mim, para o meu corpo. E hoje eu não tenho dores de cabeça, de sinusites que eu tinha, muito mais constante. E eu sentia várias dores, que era o meu corpo inflamado de tanto açúcar, de tanto carboidrato, de tantas coisas processadas, empacotadas de que eu comia. E hoje eu como muito mais saudável, porque eu procuro saber o que eu como, e é coisas mais naturais que Deus fez, que Deus manifesta a sua glória na natureza, e eu como mais saladas, e eu fiz isso com muita alegria também, porque a alegria é importante e a alegria te motiva, né? Então, motivação e conhecimento. Tudo que você quiser na vida, você tem que ter motivação e você tem que ter conhecimento. Se você não chegou até lá ainda, é porque você ainda não procurou saber. Você não procurou quem sabe, você não fez a pergunta certa, você não procurou o livro para ler, o treinamento para fazer. E existem muitos especialistas que podem te ajudar, principalmente na saúde. E a saúde é só você que escolhe, e a sua saúde, ela é única. Ela é a única que você tem. Se você perder, hoje nós vivemos nessa pandemia que as pessoas, por causa de estarem obesas, por causa de não poderem respirar, por causa de problemas respiratórios, têm perdido os seus, têm perdido pessoas queridas, pessoas de muito perto. Então, hoje você pode escolher pela sua vida.